Oi, oi, olá. E quanto tempo, não é? Bem, eu prometo que eu vou tentar ser mais ativo nesse canal. Eu não estava sendo antes por pura e exclusiva preguiça, mas agora vai voltar ao normal, pretendo postar bem mais, então é isso aí. No vídeo de hoje eu vim trazer o iceberg do Slipknot, e antes de começar eu quero apresentar os integrantes, que nem como eu fiz no iceberg do My Chemical Romance. Os integrantes originais do Slipknot são Sid Wilson, Joey Jordison, Paul Gray, Chris Fan, Jim Root, Craig Jones, Sham Kerham, Mick Thompson e Corey Taylor. E os novos integrantes que foram adicionados são Jay Weinberg, Alessandro Venturella e Michael P. Pfaff. Bem, agora que estamos bem apresentados, vamos lá pro iceberg do Slipknot. Esse tópico do iceberg fala sobre os álbuns de estúdio do Slipknot. O primeiro álbum do Slipknot se auto-intitula Slipknot, mas é mais conhecido como Self-Titled. O segundo álbum se chama Iowa, é considerado por muitos o álbum mais sombrio e melhor da banda. Iowa também é um estado nos Estados Unidos que a maioria dos integrantes nasceram. O terceiro álbum, The Subliminal Verses, é o primeiro álbum da banda a incorporar estruturas mais melódicas e mais tradicionais, tendo solos de guitarra e violões acústicos. Ou seja, foi exatamente nesse álbum que eles começaram a ser mais gay. O quarto álbum se chama All Hope's Gone, é o último álbum a apresentar o falecido Paul Gray e o ex-baterista Joey Jordison. All Hope's Gone também é o único álbum do Slipknot a ser totalmente gravado na cidade natal da banda. O quinto álbum se chama The Great Chapter. Ele é o primeiro álbum após um período de 6 anos de hiato da banda. Ele é o primeiro álbum sem a participação de Joey Jordison e Paul Gray. Aqui esse álbum é uma homenagem. O sexto álbum é We Are Not Your Kind, que é o álbum mais experimental da banda. E o sétimo e último álbum até o momento desse vídeo é o The End So Far. Maggots são como os fãs do Slipknot são chamados. Em português, a tradução fica vermes. Cara mais bilingue do mundo, pode dizer. Esse apelido surgiu em uma entrevista com Sham Kerham. Ele revelou que a ideia surgiu após ele tirar fotos do corpo de uma criatura morta. Eu costumava fotografar veados mortos. Seus estômagos eram cheios de vermes. Então imaginei que os vermes lidam com o pior de tudo, e no final das contas eles criam asas e se transformam em moscas, que voam e depois voltam para botar ovos. Sham conta que percebeu que existe uma semelhança entre essas moscas e os fãs, ou seja, fãs dos Slipknot são vermes fudidos. Jump the Fuck Up é um evento que acontece durante a música Spirit Out, nos shows da banda. Dizem que isso surgiu quando Corey Taylor fez uma participação em uma música da banda Soulfly, de Max Cavalera, ex-vocalista do Sepultura. Voluminal Inside the Nine é um DVD duplo lançado pela banda. O disco contém um filme de 3 horas feito pelo Sham Kerham. O segundo disco contém todos os videoclipes lançados do álbum The Subliminal Verses, incluindo o videoclipe de Vermilion Parte 2, que na época não havia sido lançado ainda. Em entrevista com a maioria dos integrantes sem as suas máscaras, embora seus rostos apareçam fora de foco. Sendo o único integrante que não morava em Iowa, Paul Dedrick Gray foi ex-baixista e cofundador do Slipknot junto com Claude Andrews. Andrews foi o antigo vocalista, mas eu falo dele em outra parte do iceberg, então pode quitar o facho. No dia 24 de maio de 2010, com 38 anos, Paul viria a falecer. A causa da morte foi dada como overdose acidental, tendo sido descartada a hipótese de suicídio. Mas infelizmente esse não foi o único membro do Slipknot que veio a falecer. Em 26 de julho de 2021, morria Nathan Jonas Jordison, ex-baterista e um dos membros fundadores do Slipknot. Joey foi encontrado morto em sua casa e a causa da morte não foi revelada. Joey sofria de amielite transversa, uma doença neurológica que o impedia de tocar a bateria já fazia algum tempo. Apesar da causa da morte não ter sido divulgada, desde 2016 ele vivia com esse distúrbio. Segundo um comunicado emitido pela sua família, o músico faleceu enquanto dormia. Joey Jordison deixou o Slipknot em 2013 depois de supostamente ter sido demitido, embora na época a banda emitiu uma nota informando que Joey havia saído por razões pessoais. Corey Taylor disse que a banda estava querendo seguir um caminho e Joey outro, por isso sua demissão. Durante a época do All Hope's Gone, mais especificamente no videoclipe de Psychosocial, o Slipknot apresentou suas máscaras do purgatório. Essas máscaras eram versões das caras de cada membro do grupo, só que gigantes e caricatas. As máscaras eram feitas de um material que se acreditava ser semelhante ao papel machê. Essas máscaras foram utilizadas em fotos promocionais, na fazenda / estúdio onde Slipknot gravou o All Hope's Gone. As máscaras do purgatório foram queimadas cerimonialmente no videoclipe de Psychosocial, porque elas representavam seus egos e estavam destruindo tudo o que significava.
Anders Kofefny foi o primeiro vocalista do grupo Restart. Mentira, do Slipknot. Anders, para os íntimos André, estava na banda desde o Meet Feed Kill Repeat, que foi o álbum demo que o Slipknot lançou, mas eu falo dele mais pra frente. Depois desse álbum demo, Dama de Ferro, a banda decidiu trocar o André pelo Corey. Então a banda fez com que o André executasse o back vocal e a percussão, mas ele se cansou da ideia e desistiu publicamente antes do Slipknot assinar com a Roadrunner, que no caso era a gravadora do Slipknot. O André, em vez de usar uma máscara como a maioria dos integrantes, ele usava fita isolante no rosto, tinta na cara e uma saia. Frail Limb Nursery era uma introdução para a música Purity. Purity foi escrita por Corey depois que ele leu uma história no site sobre uma garota chamada Adrienne Purity King, que foi sequestrada e enterrada viva. Corey inicialmente pensou que a história era verdadeira, mas o autor dessa história afirmou que Adrienne era fictícia e não gostou que usaram a história dele na música. Isso resultou em um processo que levou à remoção de Purity do álbum de estreia da banda. Tanto Frail Limb Nursery e Purity foram removidas do álbum. Essas duas faixas foram substituídas pela música Me Inside, em uma reedição do álbum. No entanto, a banda acabou ganhando uma ação judicial e foi permitido tocar Purity ao vivo. A música acabou sendo incluída no relançamento de aniversário de 10 anos do álbum, junto com a música Me Inside. Mate Feed Kill Repeat foi o primeiro álbum distribuído oficialmente do Slipknot. Ele foi lançado em 31 de outubro de 1996. O álbum continha 9 músicas e custou $40 mil para ser produzido. A banda considera o álbum uma demo, já que a maioria das músicas desse álbum viraram outras músicas. O nome Mate Feed Kill Repeat e alguns dos temas e letras do álbum foram retirados de um RPG chamado Werewolf The Apocalypse, que Sean e Anders costumavam jogar. Como só 1000 cópias desse álbum foram impressas, ele acabou se tornando um item raro, e chegou a ser vendido por até $900. Esse tópico fala sobre a vez que a banda fez sua primeira performance com o nome de Meld. Eles fizeram sua primeira performance em um bar de Des Moines, chamado The Crow Bar, em 4 de dezembro de 1995. Durante o The Subliminal Verses, o Slipknot apresentou suas máscaras da morte. Essas máscaras eram moldes de látex de seus próprios rostos. Originalmente, essas máscaras foram usadas em fotos promocionais tiradas na mansão Houdini, onde eles gravaram o volume 3. As máscaras também foram usadas no videoclipe de Vermelho. É possível ver quando a protagonista do videoclipe vê tudo ao seu redor movendo muito rápido. Aí eles aparecem usando as máscaras. Além disso, durante as apresentações ao vivo da música, entre 2004 e 2005, os membros da banda colocavam essas máscaras. O único membro da banda a usar a máscara da morte durante o Alps Gone foi Craig Jones. Ele só usava quando tocava a música Purity. Fred Durst, o vocalista do Limp Bizkit, fez comentários sobre a música do Slipknot, dizendo que eram músicas para garotos gordos e feios, que não deixa de ser verdade. O Slipknot fez um vídeo para a MTV, dizendo que mataria Fred Durst na próxima vez que o visse. Hey fellas, what's going on with Limp Bizkit? Is there a bit of a rivalry going on or what? Because you kill them anyway. Limp Bizkit who? You would have to ask the Limp Bizkit question. Limp Bizkit, somebody in Limp Bizkit had the audacity to say to one of our good friends, who's a very reliable source, that Slipknot fans are nothing but a bunch of fat, ugly kids. You know what? Hold on a second. You know what I said to that? Hold on a second. Hold on. I want to tell you what I said to that. One, I'm a fat, ugly kid. 2, Slipknot fans, for the most part, enjoy all kinds of music, like Limp Bizkit, maybe. So what you're basically saying is that your fans are fat, ugly kids too? Is that what you're trying to say to me, Mana? Huh? Is that what you want to say? You want to talk shit on the people that you care about, man? We will come here and we will kill you! Tem um vídeo do Corey explicando de uma outra forma como essa treta aconteceu, mas não tem como provar nada.
Chris Fehn, mais conhecido como o melhor integrante que o Slipknot já teve, foi demitido da banda em 2019. A razão oficial da sua saída foi uma disputa contratual. Chris entrou com uma ação legal contra os membros fundadores da banda, alegando que eles haviam criado várias empresas paralelas sem o seu conhecimento, e também como resultado ele não estava recebendo sua parte justa dos lucros da banda. Os membros da banda responderam que o Chris havia deixado a banda por vontade própria e que estavam decepcionados com a forma que ele lidou com a situação. Aparentemente, Chris havia enviado uma mensagem de texto para o empresário da banda, perguntando sobre o suposto empreendimento paralelo antes de falar com os membros da banda. Isso levou a uma quebra de confiança entre o Chris e todo o resto. Desde então, depois de uma série de negociações, Chris foi oficialmente demitido do Slipknot em março de 2019 e substituído por um novo membro conhecido como Tortilla Man. Desde então, Chris tem se concentrado em seus projetos musicais, não se juntou a nenhuma outra banda conhecida. Bem, esse tópico do S-Back fala sobre um vídeo do Nostalgia Critic, onde o crítico Doug Walker faz uma análise do filme The Wall, do Pink Floyd. Esse vídeo foi considerado o pior de todos os tempos, com piadas horríveis, cantoria horrível e falta de entendimento dos conceitos básicos do filme. Parece o meu canal. E para piorar, o Corey Taylor aparece um papel pequeno no vídeo, porque é ignorado completamente por Doug. Decide falar a crítica toda por si mesmo. Então Corey parece que ficou meio deslocado e ninguém entendeu o porquê que ele aceitou o convite, ou porquê ele foi convidado em primeiro lugar. Em resumo, esse vídeo foi um desastre, com um cantor profissional presente, mas subutilizado, piadas ruins e falta de entendimento do filme. Na música Eyeless, Corey Taylor diz essa frase. Essa frase o Corey ouviu de um mendigo na rua enquanto ele estava andando na Califórnia. Eu dei uma pesquisada e eu vou ler aqui pra vocês. Provavelmente significa que você não pode estar na Califórnia sem abraçar a cultura de atuação. Então você não pode ver a Califórnia sem os olhos de Marlon Brando. Pra quem não sabe, Marlon Brando era um ator e diretor que foi conhecido pelo seu trabalho em Poderoso Chefão. Ele viveu uma vida bem sucedida, porém bem triste. Ele teve várias esposas e amantes e até 16 filhos. Um de seus filhos morreu na prisão e uma outra filha se suicidou. Talvez você não consiga ver o mundo real sem tristeza. Você entendeu o que o mundo realmente é. É difícil decifrar o que ele quis dizer exatamente. Bem, J-Root não está na capa de Self-Title. Isso dá porque J-Root não estava no Slipknot nessa época. Ao invés dele estava o guitarrista Josh Brainard. Bem, basicamente é isso. Eu não sei porque eu coloquei esse tópico aqui. Eu sou um débil mental. Is there something you'd like to say, Mr. Griffin? What's up?